Vamos lá então, neste momento eu quero ler. Você pode abrir sua Bíblia se você estiver sentado aí, não tem problema. Você pode acompanhar os versículos da palavra de Deus aí na sua casa, em nome de Jesus. A pergunta é, escute bem, a pergunta é: por que participamos ou comemos da mesa do Senhor? Essa é a pergunta, essa pergunta é o tema da mensagem de hoje. É simples, você já conhece os versículos que eu vou ler, mas para você não esquecer, né, nós vamos repetir esses versículos que você já conhece. É uma mensagem bastante simples, mas que responde aí as perguntas de muitas pessoas que talvez tenham dúvida, né? Você que talvez tenha dúvida, mas por que tem que participar da ceia? Por que tem que comer? Por que tem que comer o pão orado, o suco também, né, abençoado? Por quê, né? Então é o que nós vamos descobrir hoje, tá bom? E isso, nesses versículos, eu vou trazer a resposta para você em nome de Jesus. Então fique atento, não sai daí não, mesmo que você não vai participar da ceia, mas fique aí ligadinho, né? Porque você também pode, talvez, quem sabe, você aprenda alguma coisa hoje. E aí você vai o quê? Vai também tomar uma decisão na sua vida, né? Você vai tomar uma decisão na sua vida, você que ainda não participou da ceia, você que ainda não é crente, não batizou, fique aqui, porque a palavra de Deus, é pela palavra de Deus que nós recebemos fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, amém? Então é isso aí, fica já preparado aí para você abrir os versículos da Bíblia, para você também escrever aí também, né, os versículos que pode servir também para um estudo. Eu quero ler de 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 14 ao 21, para a nossa meditação hoje, em nome de Jesus. Hoje eu estou sem retorno aqui, os irmãos estão me ouvindo bem? Tá tudo direitinho o som, né? Depois a minha esposa vê aí se tá saindo o som direitinho aqui, vê um retorno aí, porque eu tô sem retorno hoje, né? Hoje tô sem retorno aqui. Então vamos lá. Eu quero ler aqui deste 1 Coríntios capítulo 10. É só abrir aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho o caminho mais fácil, ó. Quer ver? Tá vendo? Glória a Deus. Olha aí, versículo 14, que diz o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai-vos mesmo o que digo. Vós mesmos o que digo. Porventura, versículo 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos. Como é que é? O cálice que abençoamos. É isso que o apóstolo diz? O cálice que abençoamos. Então nós não transformamos nada, nós abençoamos. Não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, o partir do pão e o cálice que nós abençoamos na hora da oração, não é isso, uma pergunta, não é isso a comunhão do corpo de Cristo? É uma pergunta que o apóstolo fez à igreja. Versículo 17. Porque nós sendo muitos, preste bem atenção, porque nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar? Mas digo o quê?
que o ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Estou lendo a Bíblia. Eu vou repetir aqui para ninguém falar que eu estou inventando. Aqui. Digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Aleluia. Somente até o versículo 21. Amém? Glória a Deus. Este é um ensinamento revelado pelo Espírito Santo de Deus através do apóstolo, né, para a igreja de Cristo. Nesse versículo, nós temos aqui a resposta também. Nós recebemos, entendemos e compreendemos neste versículo resposta de Deus para a pergunta que eu fiz aqui no início. Qual foi a pergunta que eu fiz? Por que participamos da mesa do Senhor? Por quê? Tem razões. E uma das razões está nesses versículos que eu acabei de ler. Glória a Deus, né? Está nos versículos que eu acabei de ler. O que nós entendemos? Que nós participamos da mesa do Senhor porque somos participantes do corpo de Cristo e Ele, ou seja, Ele em nós e nós em Ele, vice-versa, Ele em nós e nós nele, né? Melhor dizendo. O próprio Jesus disse, né, que a videira, os ramos devem estar ligados um com o outro. Cristo em nós, nós em Cristo. E se nós não estivermos em Cristo e Cristo em nós, então não podemos ser chamados de discípulos de Jesus e tampouco filhos de Deus. Porque quem tem o Filho tem o Pai. Quem conhece o Filho conhece o Pai. Nós participamos da mesa do Senhor, independentemente de qualquer coisa, porque Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Cristo está em você, você está em Cristo. Isso que eu estou dizendo é muito importante que você entenda, principalmente você que é crente no Senhor. Por quê? Porque muitos não sabem o que significa Cristo em vós. Glória a Deus. Muitos não entendem, Cristo em mim em Cristo. Muitos não entendem. Paulo mesmo diz, não vivo eu mais. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que nós temos a vida de Cristo em nós. Nós temos a vida de Cristo em nós. Isso também quer dizer que a minha vida já não é mais minha. Isso quer dizer que eu não tenho a minha vida. Porque a vida que eu vivo é a vida de Cristo. Se eu estou em Cristo, Cristo está em mim, eu já não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida de Cristo. Glória a Deus. Como seria importantíssimo todos pudessem entender o que eu estou dizendo aqui. Quem me dera se todos os que são cristãos, ou taxados pelo menos como cristão, entendessem o que significa
viver a vida de Cristo. Glória a Deus. Cristo levou sobre ele todas as dores e as enfermidades, para que hoje eu pudesse ter a vida dele. Lá na cruz do Calvário, ele conquistou para mim essa vida. Aleluia. Ele conquistou para mim a liberdade. Glória a Deus. Ele conquistou para mim a libertação, a remissão dos meus pecados, a minha salvação, a sua salvação, por meio do seu sacrifício na cruz. Agora eu te digo uma coisa: se Cristo vive em mim, a vida que vivo não é minha, quer dizer que o coronavírus não pode. Não pode. Não pode de maneira alguma, porque não é minha vida, é a vida de Cristo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus? Então, o coronavírus não pode ficar no templo do Espírito de Deus. Aleluia. Tá me entendendo, meus irmãos? Tá me entendendo, minhas irmãs? O coronavírus não pode ficar no templo de Deus, ou pode? O coronga pode ficar no templo de Deus? No templo que é do Espírito de Deus? Não pode. Isso é quando você entende que a sua vida não é sua. Amém. Que você não vive a sua vida, mas que você Glória vive a a vida de Deus. Cristo. Aleluia. Que você vive a vida de Cristo. Se você entender o que é viver a vida de Cristo, coronavírus passa longe de você. Qualquer vírus, seja coronga, coringa, não sei, passa longe de você, porque você tem a vida de Cristo. A minha esposa ficar rindo aqui, eu também começo a rir, tá vendo? Glória a Deus. Está entendendo, meus irmãos? Porque você tem a vida de Cristo, a vida de Cristo vive em você. Então é por isso que nós participamos da mesa do Senhor. Porque eu sou de Cristo e Cristo é meu, o meu Salvador. Glória a Deus. A minha vida não é minha vida, eu não vivo eu mais a minha vida, mas vivo a vida de Cristo em mim. Não tem espaço para o coronavírus, não. Então escreve aí: eu participo da mesa do Senhor porque Amém. Cristo vive em mim. Glória E eu vivo nele. Amém. É por isso que você Aleluia. participa da mesa do Glória Senhor. a Deus. Se você não quer participar da mesa do Senhor, é porque você ainda não vive a vida de Cristo. Eu falo com a autoridade divina do Espírito Santo de Deus na minha vida. Glória a Deus. Se você não respeita, se você não quer, se você não aceita, se você não dá valor ao corpo e o sangue de Cristo, é porque a vida de Cristo ainda não está em você. Aleluia. Pastor, está me julgando? Não, estou te ensinando a verdade. Glória a Deus. A partir do momento que você valorizar os elementos da mesa do Senhor, então você isso vai mostrar que você agora entende que a sua vida não é mais a sua vida, mas Cristo vive em você. Amém. Glória a Deus. Eu disse que vai ser bem simples hoje a mensagem, né? E por que? Número 2. Vamos lá. Por que nós participamos da mesa da ceia do Senhor? 1 Coríntios 11, 24. 1 Coríntios 11, 24. Olha o que diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Entendeu? Fazei isto. Aqui nessa última parte do versículo aqui tem duas ordens.
aqui tem duas razões de que por que participamos da mesa do Senhor. Nessa última parte aí do versículo. Uma é: participamos porque o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Tá entendendo? O que ele diz? Fazei isto. É uma ordem do Senhor. Não é uma sugestão, não é uma opinião, mas é uma ordenança. É uma ordem que Jesus deu e deixou para todos os discípulos. Tanto que se alguém falar, mas foi só na época de Jesus. Jesus disse o que aos discípulos em Mateus 28? Ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os para observar, ou seja, praticar tudo que eu te ensinei. Tudo que eu te ensinei. Isso foi Mateus 28, depois da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Jesus ficou 40 dias ainda com os discípulos ensinando eles. O que eles deveriam fazer e o que eles deveriam ensinar. E os apóstolos, se você lê em Atos dos Apóstolos, os apóstolos, eles firmavam decretos para estabelecer as igrejas. As igrejas não eram estabelecidas de qualquer forma, não. Tinha decretos, e tem até hoje. Decretos apostólicos. Decretos apostólicos inspirados pelo Espírito Santo. Porque Jesus, ele veio numa missão apostólica também. Apóstolo significa enviado. Apóstolo significa o enviado. E Jesus foi enviado. E Jesus enviou. E Jesus diz: ide. Jesus deu essa ordem: fazei isto. É uma ordem. Então, se você não quer fazer, bom, aí você vai ter com Deus, não é comigo. Você vai responder isso a Deus, não é comigo. E eu, como ministro, te ensino, ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ministro do reino de Deus. Aleluia. Representante de Deus na terra. Amém, Jesus. Eu estou aqui te ensinando. Jesus diz: fazei isto. É uma ordem. E ninguém pode tentar impedir alguém a não fazer. A não fazer. Claro que tem decretos que devem ser seguidos e respeitados, como nós temos as instruções aqui na descrição do vídeo. Então, o que mais? Vamos lá. Jesus ordenou que fizéssemos isto, fazer isto. A terceira resposta: por que nós participamos da mesa do Senhor? Por que nós comemos do partir do pão e do cálice da nova aliança no sangue de Jesus? Por quê? Número 3, está no mesmo versículo. Fazei isto, já falei, em memória de mim. Aleluia. Jesus disse o quê? Em memória de mim. Está entendendo? Para você não esquecer de Jesus. Não esquecer do sofrimento que ele passou por nós. Do sacrifício que ele fez. Ele não foi preso porque, vamos dizer assim, forçaram. Ele se entregou. Você lembra lá na noite que ele foi traído, ele estava no monte da oração, de repente chegou Judas e os soldados romanos. E Jesus mesmo disse: vocês estão procurando quem? O quem vocês procuram sou eu. Jesus se entregou. Porque o Pai já tinha falado com ele. Ele orou 3 vezes: Senhor, não faça a minha vontade, mas que faça a tua vontade. Né? O anjo desceu e fortaleceu Jesus. Aleluia. Para quê? Para cumprir a missão. Amém. Para cumprir a missão. Ele se entregou. Tanto que lá na cruz, o que ele disse? O meu espírito eu entrego. E suspirou, né? E entregou o seu espírito. Não foi ninguém que matou, ele se entregou.
Porque ninguém tem poder e autoridade sobre o corpo de Cristo. Aleluia. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele se entregou na cruz. Foi crucificado para que hoje você pudéssemos ter a salvação. E agora Jesus diz o quê? Fazei isto em memória de mim. Para lembrar o sacrifício, para lembrar o que ele fez por nós enquanto estava andando nesta terra. Amém. Para lembrar o que ele fez na sua morte por nós, o que ele conseguiu por nós na morte dele. O que ele fez na ressurreição no terceiro dia, o que ele alcançou, o que ele resgatou, o que ele restituiu por nós lá na cruz do Calvário, em memória de mim. Aleluia. Por isso que nós fazemos isso todas as quartas-feiras. Aleluia, Jesus. Por isso que estamos aqui todas as quartas-feiras, para lembrar o que Jesus resgatou, o que Jesus fez, o que Jesus continua fazendo. Amém, Jesus. Para lembrar Ele. Glória a Deus. Fazer isto em memória de mim. Mais uma aqui, 4, né? Porque nós comemos da mesa do Senhor, participamos da mesa do Senhor. Nós participamos para para nos manter lembrando, ou você nunca esquecer que nós temos que nos examinar a nós mesmos. Eu leio do versículo 28 de 1 Coríntios, capítulo 11, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É uma ordenança, um decreto do apóstolo, um decreto apostólico para a igreja, para todos, examinar-se a si mesmo Glória a Deus. antes que possa participar da mesa do Senhor. Então, isso que nós fazemos é para lembrar-nos que temos que matar a carne, temos que matar o orgulho, temos que matar o pecado, Glória a Deus. temos que vencer o pecado, temos que examinar-nos a nós mesmos. O que eu tenho feito? Como está a minha vida diante de Deus? Como está a minha vida diante do Senhor? Como está o meu coração? Como está o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, diante de Deus? Aleluia. Como estou? Estou vivendo um estilo de vida de santificação? Já falamos isso aqui no canal. Até fizemos campanha de santificação. Será que estou vivendo em santificação? O Espírito Santo revela para mim o que eu estou fazendo errado. Ou seja, examinar-se a si mesmo. Examine-te a ti mesmo. Aleluia, Jesus. Todas as vezes que você vê a jarrinha com o suco da uva, também aqui a bandeja com o pão, você vai lembrar. Isso é para lembrar que você tem que se examinar. Isso é para lembrar que você tem que se arrepender. Isso é para lembrar que você tem que pedir perdão dos seus pecados. Isso é para lembrar que você deve frear mais a sua língua. Covitar menos. Hoje em dia tem gente que usa a língua e usa o Facebook também, para fofocar dos outros. O Facebook foi uma tecnologia que avançou a língua de muita gente. Antigamente era só na língua, né? Fofocava só na língua. Agora é no Facebook também, né? Parece que aumentou aí, tá vendo? Aumentou. E muitas outras coisas, meus irmãos. Isso aqui é para lembrar que nós temos que, Aleluia. raciocinar, se conscientizar, o que eu estou fazendo não é certo. O que eu estou fazendo é errado. Por isso que estamos sempre participando da mesa do Senhor, para que
a cada semana, ou até mesmo a cada dia, possamos nos examinar a nós mesmos. Amém. E manter a nossa vida em santificação. Glória a Deus. Manter o nosso corpo santificado. O nosso espírito santificado. A nossa alma santificado. O que a Bíblia diz? A vontade de Deus é que você se afaste, né? Abstenhai-vos da fornicação e da idolatria, que diz a palavra de Deus. Essa é a boa vontade do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Então isso cria, sabe o que isso cria? Isso cria um temor no seu coração, né? Isso cria um temor no seu coração. Um temor para se arrepender. Porque tem gente que cria um temor, mas não se arrepende de jeito maneira. Um dia desse eu coloquei aqui uma enquete na comunidade do nosso canal aqui. Quanto tempo você não ceia? 1 mês? 3 meses? 2 meses? E um monte de gente respondeu: eu não tomo ceia já tem 1 mês. Outro respondeu: já tenho ceia, já não tomo ceia tem 2 meses. Outro já disse que eu não tomava ceia já tinha 3 meses. Outro disse que já tinha muito tempo que não tomava. Outro disse que desde batizado não tomou. E disse que se fosse para tomar do jeito que estava, nem tomava. Então acerta a vida para tomar. Aleluia. Acerte a vida para tomar. Aleluia. Glória a Deus. Examine-te a ti mesmo, encontre o diagnóstico e resolve. Tem gente que encontra o diagnóstico, mas não quer remediar, não. Quer continuar. Quer continuar no pecado, quer continuar no erro. Quer continuar falando mal dos outros. Não quer se libertar da vaidade. Não quer se libertar das coisas do mundo. Não quer se afastar do mundanismo, né? Vive aí agradando a Satanás, participando da mesa de Satanás. Por isso que Paulo disse, né? Vocês não querem ser circuncidados, né? Porque sabem que se circuncidar, vocês terão de parar de fazer certas coisas. Por isso que hoje em dia tem gente que não quer participar da ceia, porque sabe que tem erro. Porque sabe que tem pecado. E enquanto eles não tratar deste pecado, eles não vão tomar ceia. Eles não vão participar da ceia. Não vão participar da ceia porque sabe que está errado. Está entendendo? Por isso que nós participamos, para examinar-nos a nós mesmos e arrependermos dos nossos pecados. Glória a Deus. Não é só examinar e continuar no erro, não. Não é só examinar e se esconder e comer da mesa do Senhor. Tem gente que examina. Deixa eu ver, minha vida está assim, assim, assim. Aí já olha pro lado assim. Olha pro lado, olha pro lado. O pastor não está vendo mesmo? Aí esconde. Ninguém viu. Está escondido. Aí vai disfarçado participar da mesa do Senhor, né? Vai disfarçado. Só que aí, o que a Bíblia diz? Eu já falei aqui. O que a Bíblia diz? Juízo para si mesmo. Ele traz um julgamento para si mesmo. É verdade. Porque come indignamente. Examinou, mas não se tratou. Quando você vai no médico fazer um exame, aí você vai lá no médico, o médico dá, um exame é esse, ó. Você tem colesterol alta, você tem diabetes, você tem, que mais aí? Colesterol alta, diabetes, que mais? Né? Tem não, tô falando aqui um exemplo, né? Um monte de coisa, você tem isso, você tem aquilo. Aí ele te dá o resultado do exame. E o que você faz para reverter o resultado do exame? Vai se remediar, vai tomar remédio, vai se tratar, porque você tem o exame na mão. Aleluia. Da mesma forma, quando você olha para a sua vida, vê se compara com a luz da Bíblia. A Bíblia é como se fosse aquela máquina de escanear. Como é que chama aquela máquina que escaneia o corpo todo?
Tem uma máquina que a pessoa entra. Não sei, raio-x não, é uma máquina parecendo um avião, assim, a pessoa entra deitada assim, ó, e vai passando um raio laser, eu acho que é isso mesmo. Aí vai descobrindo tudo que tá no corpo da pessoa, vai mostrando no computador. Mostra tudo, a pessoa entra lá, tem que tirar o anel, a aliança, tem que tirar tudo, né? Entra naquela máquina lá e fica lá dentro, depois a máquina traz um resultado do exame. Aí o médico fala, você tem isso, aquilo, isso aqui mais. Você tem que se tratar, tá entendendo? A Bíblia é assim. Quando você pega a sua vida e compara com a Bíblia, ela vai te mostrar onde que está errado. Glória a Deus. Ela vai te mostrar onde está errado. Aí o que você vai fazer? Vai se remediar, porque na própria Bíblia tem também um remédio para se remediar. Então nós participamos da mesa do Senhor para que nós não nos esquecemos que temos que nos examinar se temos alguma coisa contrária, algum erro, algum pecado que contraria a Bíblia, que contraria a vontade do Pai. Aleluia. Como está escrito em Romanos, em Colossenses, em Gálatas, Apocalipse também. Amém. Tá entendendo? E a última coisa para nós terminar aqui por que nós participamos e comemos da mesa do Senhor? O versículo 26 do mesmo capítulo 11, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, por que nós comemos? Porque nós temos uma regra de fé. Jesus, ou seja, o apóstolo aqui, ele deixa para nós um decreto que é uma regra de fé. E essa regra de fé é o quê? Proclamar a morte de Cristo. Amém. Não é que vamos estar matando Cristo, como muitos estão falando por aí. Nós não vamos matar a Cristo, ninguém mata Cristo. E Cristo está vivo, ressuscito. Está no céu, acima de todos os domínios. Não tem como matar Cristo. Então não tem como matar Cristo, tá entendendo? Nós devemos proclamar a morte dele. O que é proclamar a morte dele? É falar com aqueles que não conhecem sobre a morte de Cristo para a salvação, para a remissão dos pecados, para a redenção da vida da pessoa. Proclamar a morte de Cristo, proclamar a ressurreição, proclamar a vida de Cristo e a vida eterna. Glória a Deus. Então aí está, o quinto para que nós possamos ir proclamar a morte de Cristo. Porque se a gente não participa, então nós esquecemos. Muitas pessoas esquecem. É assim. Esquecem de proclamar Jesus. Um dia estão na igreja, aí enfraquece, já não quer mais tomar a ceia, aí já falta os cultos, aí já não vai mais nos cultos, já não toma mais a ceia, enfraquece e não proclama mais Jesus e acaba se afastando do rebanho, afastando de Cristo, né? Então isso é para se lembrar, estar firme sempre. Amém. Relembrando o sacrifício do Senhor e anunciando a morte de Cristo, dizendo que ele não só morreu, mas ressuscitou, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por esta palavra simples no dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos para te agradecer, Senhor. Obrigado a Deus, obrigado, Senhor, meu Deus, pela tua palavra revelada aos nossos corações. Cada pessoa agora, cada irmão, cada irmã, Senhor, que ouviu esta palavra, meu Deus, que cada um venha receber esta semente em seu coração e que esse trabalho que eu acabei de fazer, Senhor, não venha ser em vão. Não venha ser em vão, meu Pai, mas que esta palavra venha transformar a vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo.